Gente, faz tempo que eu não vejo a igreja cheia domingo de manhã, desde a época quando nós tínhamos que dividir os cultos, né? Quando a gente só tinha culto mesmo, né? Não era EPE, domingo de manhã, a gente tinha cultos lotados. E a EPE não é tão lotada, mas em nome de Jesus vai ser. Amém? Eu gosto do domingo de manhã, gente. É bom demais, eu acho que o diabo fica dormindo em casa. Trabalhou demais sábado à noite, né? Então, vem incomodar menos, né, nos cultos de domingo de manhã. E hoje nós temos um culto especial, né? Um culto para recepção dos nossos novos membros, aqueles que já são batizados por imersão, segundo a fé cristã, evangélica, em outro ministério, e estão agora congregando conosco. Mas eu queria passar um pouco da nossa identidade, que Deus me dê graça para a gente falar um pouquinho sobre o que Deus nos tem confiado, o que Deus nos tem revelado e para onde nós estamos caminhando. Então, vou compartilhar algumas coisas com vocês, amém? E, primeiramente, assim, muita gente não sabe a origem, né? Como é que começou a Atos de Justiça. E a gente tem um processo, né, para início desse ministério da Atos. Eu lembro assim, meu chamado ministerial foi há muito tempo atrás. Eu tinha uns 20 anos de idade. Quer dizer, não é tanto tempo assim. Para quem vai viver a eternidade, né, o que são 56 para quase 57 anos de vida nessa terra. Quase nada, né? E aí, quando eu fui chamado, eu fui fazer teologia, me formei em bacharel em teologia, mas depois da faculdade eu tive um período de esfriamento na minha vida, me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei crente domingueiro, quando ia, né? Quando ia, tinha até domingo que eu não ia na igreja. Nessa época que eu conhecia a Ana Paula, ela não era crente, conheci fora da igreja. Depois nós namoramos, nos casamos. E a Ana Paula, quando ela se converteu, logo nós começamos a trabalhar com o Ministério de Célula. Estava lá na PIB. Eu congreguei na PIB. Foi a única igreja que eu congreguei na minha vida, além da Atos de Justiça, foi na primeira igreja batista. Desde pequeno eu ia lá. Eu já era batista antes de ser crente, né? Antes de ser crente eu fui batista desviado, depois me converti e fiz faculdade teológica numa instituição batista, numa faculdade batista, né? Depois me desviei lá, voltei para lá, Ana Paula se converteu lá, e quando ela se converte a gente já começou a trabalhar com célula, né? Logo no início da conversão dela. E nós trabalhamos com células lá durante 9 anos, né? E servindo, assim, principalmente o Ministério da Família. Eu achava nessa época que eu não ia mais ser pastor. Quando estava na célula, achei, não, nosso ministério vai ser isso aqui mesmo e tal, né? Tinha desencanado com o negócio do chamado ministerial. Mas, de repente, a coisa começou a reaquecer e o pastor Léo, que era pastor da família, me fez um desafio, falou, Dinho, vamos fazer uma reunião de oração de líderes, semanal? Vamos, pastor, na sua casa, quarta-feira, beleza? Falei, pastor, beleza. Gente, quarta-feira era um dia sagrado para mim, porque era o dia que eu saí mais cedo do serviço, 5h30 da tarde, eu saí do meu trabalho, ia para o clube jogar tênis, jogava tênis até umas 8h30, depois comia com uns amigos no clube e assistia o futebol de quarta-feira. E aí ele pega e me faz uma proposta de orar nesse dia sagrado, gente. Bom, eu tive que renunciar isso tudo para a gente poder fazer reunião de oração toda quarta-feira, e às vezes eu ficava assim, né, torcendo para que as pessoas não fossem. Porque pelo menos o futebol daí eu poderia assistir, né? Já que não deu para ir para o clube, para jogar o tênis e comer com os amigos no clube, né? Pelo menos o futebol eu assisti, mas daí chegava o pastor Léo, tocava campainha, às vezes estava só ele com o violão nas costas. E a gente ia orar, e nesse tempo, Deus assim trabalhou muito comigo. Naquele 1 ano e meio, mais ou menos, de oração que nós tivemos nas quartas-feiras da minha casa à noite. Então, assim, não rejeite os desafios de orar, tá, gente? Você não sabe o que Deus pode fazer. E naquele tempo eu comecei a orar muito assim e dizer assim para Deus, eu estava bem na minha vida, socialmente, familiarmente, ministerialmente, achava que estava legal também. Tinha uma vida bem regradinha, certinha. Nessa época eu era responsável por toda a arrecadação, tributação e fiscalização dos tributos estaduais. Eu era superintendente da Receita Estadual e tinha uma vida social intensa, muito trabalho, servindo no ministério, família boa, joia, tudo organizado, vida de lazer, de esporte, viajava. Aí de repente falei, não, Senhor, sabe de uma coisa, isso tudo aí não me preenche. E daí eu comecei a orar naquele período, dizendo, Senhor, ou o Senhor me usa, porque assim, eu quero ser usado. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata.
Porque não tem mais nada nessa vida que para eu conquistar. Não tenho interesses diferentes daquilo que eu já vivia. Estava bom. Eu comecei a pedir assim, Senhor, me usa ou me mata. Na verdade, eu não sabia que para Deus nos usar, tem que primeiro matar. E daí começou o processo de Ele me matar. Né? Que eu ainda estava bem vivo. E assim o meu chamado ministerial reaqueceu naquela época. E a Atos ela surgiu num ambiente profético dentro desse período. Nós hospedamos um casal de missionários da Assembleia de Deus, uma bênção, Ângela e a Rosângela, lá do Paraná. E aí, eles ficaram 15 dias lá em casa, gente. Eles estavam pregando na cidade, não tinham onde se hospedar. Daí falaram, tem um casal de missionários assim. Falaram para a Ana Paula, pode hospedar? A gente tinha acabado de fazer o quarto do profeta em casa. Não tinha inaugurado ainda, né, um quarto que a gente fez especialmente para receber homens e mulheres de Deus. E aí eles inauguraram ali, só que eles tinham várias igrejas para pregar, eles chegaram 15 dias então em casa. Né? E nesse período foi muito bom, porque assim, um casal com muitos dons, e com muita coisa diferente. E quando eles começavam a dar testemunho de tudo aquilo que eles viviam, eu e a Ana Paula, a gente olhava um para o outro e falava assim, ou são charlatões ou a gente está totalmente por fora das coisas. Né? Mas um casal muito de Deus. E assim os meus olhos começaram a se abrir para coisas que eu não conhecia. Meu entendimento, nessa época que a gente foi batizado no Espírito Santo, né, e eu já tinha bastante tempo de vida cristã, né, quase 30 anos já na época de vida cristã, né, e assim eu descobri muitas coisas através daquele ministério, daquela família. E uma das coisas que aconteceu no último dia que ele estava em casa, fizemos um culto doméstico, e aí ele profetizou 3 coisas na minha vida. Uma delas é de que eu seria pastor. E aí eu falei, bom, até aí tudo bem, agora eu já sei, né? O chamado já está aquecido de novo, então vou ser pastor auxiliar do Ministério da Família lá na Igreja Batista. Só que ele falou assim, você vai ser pastor e você vai sair da Igreja Batista e você vai começar um ministério. Falei isso aí já profetada de assembleiano que não gosta de batista. Rejeitei, gente. Falei, não, o cara está por fora. Falei, eu deixar da Igreja Batista, sair da Batista, começar um ministério, está maluco, cara. Quando Deus me chamou, eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor pode me usar, né? Quando eu fui para a faculdade teológica, eu falei, eu posso ser missionário, posso ser evangelista, posso ser itinerante, pode ser qualquer coisa, menos pastor de igreja local. Né? Foi a condição que eu coloquei para Deus. Bom, o cara fala assim que eu ia começar, só que ele falou 3 profecias. E eu rejeitei essa de que ia começar um ministério, ia ser pastor, ia começar um ministério, e não batista. Aí, só que as outras 2 profecias, ele profetizou isso numa segunda-feira. Quarta-feira se cumpre uma das profecias e na quinta cumpre a outra. Eu falei, pronto, agora só falta a terceira. Né? Porque eram profecias assim que não tinha, do ponto de vista natural, não era para acontecer nenhuma das outras 2. E aí nesse período eu fui me abrindo para o reino, comecei a viajar, ir para congresso, seminário, ver aquilo que Deus estava fazendo fora do ambiente batista, porque eu só tinha crescido num lar e num contexto, né, da igreja. E aí eu comecei a ver que Deus estava fazendo coisas além daquilo que eu já conhecia. Comecei a conhecer o reino, conhecer muita gente, né, que Deus estava usando. Daí nessa época eu procurei o pastor Gilson, que era pastor da primeira igreja, lá pastor presidente. Né, isso já foi em novembro. Quando aquele casal estava em casa foi em julho. Daí em novembro eu já tinha conhecido muitas coisas e Deus já tinha testificado sobre o ministério comigo. E aí eu procurei o pastor Gilson, falei, pastor, é o seguinte, eu amo aqui e tal, mas Deus falou que eu vou voltar, que eu vou seguir aquele chamado que tinha lá de quando eu tinha 20 anos de idade, e ele já me disse também que eu não vou ficar na Igreja Batista, então mais cedo ou mais tarde eu vou sair, não sei quando. Né? E ele aceitou, entendeu e abençoou, mas ainda não estava de saída, quando eu estava em janeiro, né, lá na cidade da Sul, em Bandeirantes, no Paraná, e a gente estava num congresso profético ali, eu lembro que estava naqueles charamanaias lá, e eu estava de cara no chão, assim, orando, e alguém chegou do meu lado e colocou a mão nos meus ombros assim, e só falou no meu ouvido assim, o seu ministério começa agora, pode sair. Até hoje eu não sei quem foi que disse isso, porque eu não ousei levantar a cabeça para ver quem é que tinha me falado, né? Mas alguém que não sabia, e nem sabia o que eu estava orando, e nem o que Deus já havia falado comigo. Mas falou que o seu ministério começa agora, pode sair. Isso foi em janeiro de 2008. Comecinho de janeiro, virada de ano. Aí eu, chegando em Campo Grande, procurei os pastores na primeira igreja batista, contei tudo o que estava acontecendo, todo o processo, pedi a bênção deles. Eu fui em todos os pastores lá da PIB, né?
presidente e vice-presidente, que é o Ronaldo, meu amigo, contemporâneo de faculdade teológica, amigo de juventude. E falei com todos os outros pastores, e todos eles me abençoaram, me liberaram. Daí eu reuni, nessa época, eu e a Ana Paula supervisionávamos 5 células, e aí eu fui reunir as células, cheguei para todas as células e falava, olha assim, isso aí em janeiro, gente. Falava, gente, é o seguinte, nós estamos em época de multiplicação. Daí o pessoal assustava, né? Fala, como multiplicação em janeiro? Tinha célula que tinha 2 meses que tinha multiplicado. Janeiro, começo de ano, ninguém multiplicava lá na época. O pessoal assustava, falei, gente, não se assustem não, é multiplicação da supervisão. Eu e a Ana Paula temos um chamado, estamos indo cumprir o nosso chamado. Vocês não foram chamados, então ninguém pode ir com a gente. Nós vamos começar e não queremos ver a cara de vocês. Né? Nós vamos começar lá em casa. Teve um casal que foi rebelde, gente. Depois de uns 2 ou 3 meses, né, o Augusto e a Margarete, que eram um desses liderados lá, né, eles acabaram aparecendo nos cultos na varanda lá de casa. Hoje são pastores aí. Mas era propósito de Deus. Né? Eu sei que no caso deles era propósito de Deus. Mas os outros irmãos, nós falamos, não venham. Né? Fiquem aí. Se eu pudesse, eu falei, eu ficaria. Mas tem um chamado. E aí, na nossa consagração, ministério, os pastores batistas estavam todos lá. Desde o pastor Jonathan, que foi meu primeiro pastor, que me batizou, que me deu a instrução mais importante que eu já recebi na minha vida, que era para ler a Bíblia. Quando eu queria ganhar o mundo, ele mandou eu ler a Bíblia. Não me deu um intensivo de evangelismo, mandou eu ler a Bíblia. E eu devorei a Bíblia por causa daquela palavra dele. Amo a Bíblia, né? E foi ele quem me ensinou a amar. Aí, quando nós fizemos esse processo todo, nós, em 4 casais, né? Eu, Ana Paula, Serginha Giane, o Cobes e a Su, o Cadu e a Roberta. Dia 28 de janeiro, nós estávamos na sala da nossa casa, nós oramos e iniciamos o Ministério Atos de Justiça, 2008. O primeiro culto foi primeiro domingo, segundo domingo de fevereiro. E aí primeiro culto já tinha 11 pessoas, gente, já cresceu quase 50% a igreja. De 8 já virou 11. Isso porque o Serginho estava viajando, que ele era pregador itinerante, senão já seria 12, 50%. Né? Cadê a Dona Rosa? A Dona Rosa está ali, ó. Fica em pé, Dona Rosa. A Dona Rosa foi a primeira convertida do Ministério Atos de Justiça. Primeira conversão da Atos de Justiça foi a Dona Rosa. Para ver que nossa vida não é fácil, gente. Ela deu trabalho. Pode sentar, Dona Rosa. Pensa mulher brava, gente. Né? Deu trabalho. Né? Mas o primeiro fruto, a primeira conversão foi a Dona Rosa, está aí firme com a gente. Eu acho que ela vai durar mais do que eu. Nesse período nós tínhamos já conhecido o Luiz Hermínio e já começamos também o ministério. Eu já entrei debaixo da cobertura espiritual do Luiz Hermínio, porque assim, sei quem ele é, reconheci a autoridade, o chamado dele. Na verdade, Deus nos colocou junto do Luiz para estar debaixo da cobertura, né, dele e do Mevan. Né? Teve agora conosco o pastor Jackson na semana passada, que é um dos apóstolos do ministério Mevan, né, que o Luiz Hermínio lidera, e a nossa cobertura. Agora, nesse início de tudo, né, Deus ele fez um negócio assim, o Espírito Santo fez um negócio que às vezes a gente pode até achar estranho para a igreja, mas eu sempre fui muito organizado, estruturado, serviço público, né, tenho 38 anos de fisco, né, sou auditor fiscal de carreira, e as minhas coisas sempre foram muito estruturadas, organizadas, principalmente nessa área de receita, área financeira. Então, você precisa ter estrutura, organização, lógica para todas as coisas. E o Espírito Santo ele é lógico, sabia? Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Planejamento estratégico. Como assim, pastor? Verdade, o Espírito Santo fez comigo um planejamento estratégico para o ministério. Nós não reunimos numa sala e fizemos um planejamento estratégico. O Espírito Santo fez durante um tempo, durante um processo, um planejamento. Primeira coisa que o Espírito Santo fez, ele me deu uma visão diferente daquilo que eu tinha a respeito de eternidade. Eu tive uma experiência, antes de começar o ministério, na casa do Cobes e da Sueli, né, num culto doméstico que o Serginho estava pregando, e ele pregou sobre Cantares de Salomão, sobre paixão por Jesus, e eu entrei debaixo de um cômodo ali, eu comecei a orar naquele lugar, e ali eu tive uma experiência, um semi-arrebatamento. Muitos de vocês já ouviram essa história, não vou contar ela inteira para a gente não ficar muito tempo.
Mas eu saí daquele lugar assim, depois de ter tido uma experiência muito forte com o Senhor, e a respeito das bodas, porque Jesus estava numa câmara nupcial, estava do lado de fora, desesperado para entrar. E aquele é um negócio que eu nunca tinha entendido, porque eu estava na condição de noiva, não estava de véu grinalda, gente. Muito menos maquiado, borrocado de batom, não era nada disso. Mas o meu coração, o meu espírito, o meu estado era um estado de noiva, desesperado pelo noivo. Depois eu fui entender aquela experiência, fui para a Bíblia, porque a minha mentalidade, né, teológica, né, e de fundamento, fala, tudo de experiência tinha que ter comprovação na palavra. Eu fui estudar na palavra, tudo que falava a respeito do noivado, casamento, bodas, essas coisas. E eu descobri coisas, né, que eu não entendia antes. Deus trouxe revelação, especialmente lá em Apocalipse 19, onde fala do casamento de Jesus. Né? Lá em Apocalipse 19, versículos 7 a 9, diz assim, vou ler para você. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Gente, esse negócio entrou dentro de mim de um jeito. Eu entendi que o casamento de Jesus é algo real, que a noiva não é só um símbolo, que a noiva é real, que vai haver um casamento, e vão ter pessoas se casando com Jesus. E aí isso virou um desespero, né, um negócio assim, uma obstinação para mim. Falei, eu preciso disso. E eu comecei a viver em razão disso, a focar a minha vida, a viver como uma noiva. A noiva pensa no casamento o tempo todo, a noiva pensa no noivo o tempo todo, gente. É assim, o casamento é o foco da mente e do coração de uma noiva. E eu passei a viver desse jeito. Falei, eu preciso disso. Nós todos deveríamos viver assim. Quem é noiva tem que pensar no noivo o tempo todo e tem que pensar no dia do casamento o tempo todo, porque esse é um coração de noiva que se prepara para aquele momento, faz seu enxoval e tudo mais. E aí, então, minha visão, né, aquele que Deus nos deu, começou a formar a nossa visão ministerial, isso antes de começar a arte de justiça, de eternidade. Tirar os olhos do tempo terreno e olhar para as coisas do alto, olhar para a eternidade. Colossenses 3, ele fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Gente, mudou minha mente. Falei, eu não posso ficar pensando, porque minha mente era assim, muito estratégica e voltada para as coisas temporais dessa vida. E eu comecei a olhar para o outro lugar. Falei, não, é andar com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Nós ainda não estamos no céu, mas nós temos que pensar, Cristo está no céu, nós temos que pensar nas coisas do reino, pensar nas coisas do alto, e não olhar para cima e não ficar olhando para baixo. Quem quer que a gente olhe para baixo é inimigo. Você tem que olhar para cima. Você tem que enxergar além, tem que enxergar muito, muito adiante. Nesse tempo também eu fui num congresso, né, e o John Bevere estava ministrando, ele ministrou uma parte daquele livro, Movido pela Eternidade, e foi a pregação mais chocante que eu já ouvi até hoje na minha vida, e ele falando sobre o propósito eterno, e sobre os julgamentos eternos, e eu fiquei chocado com o que eu ouvi. Também mudou mais uma vez a minha mentalidade, ampliou, organizou coisas que eu tinha assim esparsas na minha teologia rasa. E ele trouxe profundidade e organização nos meus pensamentos. Depois eu li o livro 2 vezes, comecei a terceira, não terminei, tenho que ler de novo. Tem aqui na biblioteca, na cafeteria, eu recomendo a todos, um de capa azul clara. Excelente, muito, muito bom. Todo crente precisava entender essa revelação. Todo crente precisava conhecer isso. Porque eu entendi assim que existem recompensas eternas. A salvação é de graça, gente, mas galardão é conquistado. Galardão é conquistado. Jesus fala assim, ó, a salvação ele já deu, mas o galardão ele fala assim, ó, está na minha mão para vos dar conforme as vossas
obras. Salvação não é pelas obras, mas galardão é. Recompensa é. Então, aquilo que você faz em relação à cruz vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Agora, como você vive a sua vida cristã aqui vai determinar qual é o galardão que você vai ter eternamente, aonde você vai morar no céu. Não é todo mundo igual, não. O que é tudo igual é o caminhão de japonês, gente. Você olha assim, está tudo igual, né? Lá no céu não é assim, não. Cada um vai ter uma posição distinta no reino de Deus. E isso vai ser conforme as vossas obras. Chegar lá é de graça. Aonde você fica é recompensa. É galardão. Então, me abriu assim a mente. Falei, gente, eu preciso conquistar galardão completo. Eu não posso... Vou chegar lá e vou me frustrar. Olha o quanto que eu perdi, o quanto eu deixei de ganhar por não ter feito as coisas que teria que ter feito aqui na terra. Falei, não posso. Eu preciso alcançar um galardão completo. Então, a nossa visão, falando do planejamento estratégico que o Espírito Santo nos deu, está voltada para a eternidade. É tirar os olhos daqui e trabalhar por aquilo que vai acontecer ainda por toda a eternidade. Aqui é passageiro, gente. Aqui é muito rápido, vai acabar logo. Então, isso aqui não vai durar. É muito pouco. Nós somos chamados para a eternidade. Milhões, bilhões, trilhões, septilhões de anos. É para sempre. Aí, no planejamento estratégico do Senhor, muitos meses depois, quando nós já tínhamos iniciado o ministério, Ele nos deu uma missão. E essa missão tanto está amparada lá em Apocalipse 19, versículo 8, como também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim... Paulo está dizendo, Paulo está falando sobre o ministério dele, sobre o chamado dele. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, olha só, eu zelo por vós, vos tenho preparado para vos apresentar. Paulo está falando assim, os verbos que ele colocou aqui, qual era o ministério dele? Se nós queremos eternidade para todos nós. E qual é o nosso chamado então? Ele nos deu uma missão, e a missão que Deus nos deu, falou, é ganhar, é em relação à noiva, preparar uma noiva, né? Então ganhar, zelar, cuidar, preparar, formar e apresentar uma noiva pura, santa, adornada com os atos de justiça dos santos, a Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro dono da igreja. As pessoas não pertencem ao pastor, as pessoas não pertencem ao ministério, as pessoas não pertencem à denominação. Nossa visão é de reino. Pertence ao rei. Ele é Senhor, nós somos servos, trabalhamos para Ele, somos mordomos daquilo que é dele. Então, todo mundo é dele. E a nossa missão é ganhar as pessoas para Ele, zelar por elas, cuidar delas, prepará-las, aperfeiçoá-las para apresentá-las a Ele. Ele é o dono. Amém? Então nós, atos de justiça, por que Deus nos estabeleceu, nos formou? Porque tem um chamado para a gente. Ser noiva e preparar uma noiva para Ele. É por isso que nós existimos. Se não fosse isso, nós não existiríamos. E aí, alguns meses depois, o Espírito Santo continuou o planejamento estratégico dele comigo, com a gente, mas vinha falando comigo. E daí ele nos deu os nossos valores a serem desenvolvidos na noiva. Então, a noiva, o que ela precisa? Quais são os valores que Jesus quer para a noiva? Nos deu 4 valores. Liberdade, santidade, adoração e intimidade. Resumidamente, você não pode estar pronto para o casamento se você não estiver livre. Você tem que estar livre, disponível para Jesus. Você não pode estar apegado a nada. A hora que Ele vier, a hora que Ele chamar, a hora que a trombeta soar o seu nome, você não pode estar igual a mulher de Ló, olhando para trás. Não, mas eu tenho alguma coisa aqui que eu não consigo me largar. Está apegado ao mundo, apegado às coisas. Apegado ao pecado, apegado ao diabo. Então nós temos que ser livres, livres do diabo, livres do pecado, livres do mundo, livres da religiosidade, livres do eu, livres, completamente livres, disponíveis para Ele. Fala assim, Jesus, estou facinho para Ti.
Estou pronto, a hora que vier, estou pronto, estou livre. Estou livre, nada me pega, nada me segura, nada me prende. Liberdade. Aí, quando você entra nesse lugar de liberdade, você pode experimentar a vida de santidade. É pré-requisito. Você nunca vai ser santo se não for livre. Primeiro precisa ser livre, para depois você poder experimentar uma vida de santidade. Santidade não é só pureza, é pureza e consagração. Pertence a Ele. Se libertou. Agora você está dedicado a Ele. E para estar dedicado a Ele, precisa ser santo como Ele precisa ser puro. O pecado já não pode mais te segurar. Já foi livre do pecado. Então agora você anda em santidade, agora você anda em pureza, agora você se veste de branco. Suas vestes não estão mais manchadas, maculadas pelo pecado. E está dedicado, consagrado para Ele. Aí o terceiro valor, a adoração. Sabe o que é adoração? Expressão sincera de amor e devoção. Adoração é como você beijá-lo. Quando você adora. E adoração não é louvor. Louvor é uma forma de expressão maravilhosa para se adorar. Mas você pode louvar e não adorar. E você pode ser totalmente desafinado e não cantar coisa alguma, não tocar nada, e ser um exímio, verdadeiro adorador. Abel era adorador. E ainda não existiam instrumentos musicais. O neto de Caim começou a desenvolver instrumentos musicais. E Abel era adorador. Adão era adorador, foi feito adorador. Todos nós fomos chamados para sermos adoradores. Então, adoração você expressa no seu dia a dia. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, façais para a glória do Senhor. Adorá-lo o tempo todo. Ele precisa se sentir adorado em todos os seus atos, em tudo aquilo que você faz. E aquela vontade de estar com Ele, declarar para Ele o seu amor. E quando você está livre, santo, e é um adorador que adora em espírito e em verdade, porque Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando você entra nesse lugar, aí você pode chegar no último estágio, que é o que Ele quer para a noiva. Intimidade. Como é que você vai para a intimidade? Tem um processo, gente. Você não vai chegar chegando. Você tem que passar por um processo da libertação, da santificação, da adoração, para se tornar verdadeiramente íntimo. Sabe de uma coisa? Às vezes você pode dizer assim que você adora. Eu vi assim, o Newton estava me falando essa semana de uma aula que ele teve lá com o pessoal lá do Ângelo Basso. Porque um discípulo chega lá para um rabino, né, o rabino está lá estudando, meditando na palavra, sozinho na dele, daí chega um discípulo e bate na porta, entra, daí o discípulo fala, o rabino fala para o discípulo assim, sim, meu filho, o que você quer? Falou, ô mestre, eu vim aqui, assim eu não aguentei, me deu uma vontade de vir aqui só para te dizer que eu te amo, te amo muito, você não sabe o tamanho do amor que eu tenho por você, mestre. Daí o rabino olhou para ele assim e falou, você me ama? Sim. Você tem certeza que você me ama? Claro. Então diz para mim o que é que eu não gosto. Quais são as coisas que me aborrecem? E aí ele ficou na dúvida. Falou, se você não sabe as coisas que eu não gosto, você não me ama. Eu acho que o rabino devia estar dizendo assim, se você me amar, você não batia na porta na hora que eu estou estudando a palavra. Porque às vezes a gente pensa que a gente ama, mas a gente não conhece. E é na intimidade que a gente sabe o coração dele. Na intimidade você não precisa gritar. Na intimidade os outros não precisam ver como é que você se relaciona com ele. É você e ele. É no seu lugar de intimidade. O altar é o átrio aqui. O altar ele é colocado no átrio. Mas o que nós queremos é o Santo dos Santos. Inclusive, esses 4 valores eles estão em linha reta no tabernáculo. Por que nós temos aqui essas linhas escritas no chão? Que é o nosso alinhamento. Liberdade, santidade, adoração, intimidade, para chegarmos às bodas, noiva do Cordeiro. É isso que nós queremos. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito. Esse, na verdade, é o nosso desespero. Nós precisamos disso. Se a gente não alcançar isso, nós falhamos, nós não alcançamos o alvo que Deus nos deu. Mas nós vamos alcançar, amém? E isso é um processo. Você precisa saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você precisa viver
nesse nível de relacionamento. E Deus ainda nos deu também uma mensagem profética. Faz parte da nossa essência da Atos de Justiça. Nós temos um papel profético. Qual o papel profético? Nós estamos olhando para a eternidade. Só que essa eternidade não está longe, ela está perto. Já vai chegar, Jesus já está voltando. Então nós temos um papel profético de anunciar esse tempo, de preparar para esse tempo, porque logo, logo nós vamos nos encontrar com Cristo. E sabe, a gente vai encontrar com Cristo, e esse encontro com Cristo é onde nós vamos receber o nosso galardão. Para entrar na eternidade, determinar como é que vai ser, vai ter um tribunal. Jesus vai julgar as nossas obras. Jesus vai julgar as nossas obras. Nós vamos prestar conta das nossas obras. Eu me imagino mais ou menos assim. O tabernáculo na terra, ele é sombra dos tabernáculos celestiais. E no tabernáculo da terra tem um altar onde você oferece sacrifício, suas obras. E lá no céu também tem um altar. E eu imagino que esse altar deve ser um altar muito grande. O daqui é só sombra. O do templo, do tabernáculo era só sombra. E o altar tem fogo, não é? E Jesus vai falar assim: traga todas as suas obras, tudo aquilo que você fez na vida, o que você agiu, tudo em relação a sua família, seus pais, amigos, ministério, trabalho, tudo. O que você fez com o seu tempo, com o seu dinheiro, com seus dons, capacidade, com todas as coisas. Todo tipo de obra. Ele fala, coloca aqui no altar. E a Bíblia fala que vai ser provado pelo fogo. Então aquele fogo vai queimar, 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 queimar. E depois ele vai olhar o que sobrou. O que permaneceu. Tem muitas obras que nós fazemos que não passa de palha, madeira, feno. Vai queimar, não vai resultar em nenhuma recompensa, galardão celestial. Mas existem obras que nós fazemos que vão permanecer para sempre. E sabe, Deus quer recompensar. Ele fala que até um copo de água fria que você serve para um dos seus pequeninos, um dos seus amados, vai lhe render uma recompensa. Deus não fica devendo a ninguém. Então vai ter um dia que nós vamos estar diante dele. E aí ele vai dizer se nós somos servos fiéis ou não fomos servos fiéis. Se nós somos responsáveis com tudo aquilo que ele nos deu. O tempo de vida que você tem é dele. O dinheiro que você tem é dele. Sua capacidade, sua inteligência, sua força é dele. Sua família é dele. Seu trabalho é dele. Tudo é dele. Todos os seus dons, tudo é dele. Nós só somos mordomos. Você veio para cá sem nada. Você chegou aqui pelado, uma caixinha vazia, sem nada dentro. Você foi recebendo aqui, para depois poder dar fruto. E tudo é para ele. Tudo é para ele. A Ana Paula está me alertando aqui do tempo. Hoje, eu sei. Ok, mas hoje quem vai ter Enem, vai para o Enem. Ok, não tem problema. Os pais que vão ter que ir para o Enem vão levar os filhos para o Enem. Né? Mas deixa eu compartilhar com vocês o que nós cremos, né? Porque a gente vai fazer isso só umas 3 vezes por ano. E senão vou... Aí, ó. Me tomou 5 minutos, Ana Paula. E essa sua intervenção aqui só demorou mais o culto. Esquece o relógio, desliga aí, gente. Preciso da atenção de vocês. Então, nós temos um lema. Viva cada um dos seus dias por causa daquele dia. Eu sei, um dia eu vou estar diante dele, eu quero olhar nos olhos dele e eu quero ver Jesus olhar para mim e falar assim: Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu só quero isso, gente, mais nada. Não precisa de mais nada, gente. Não precisa de dinheiro, não precisa de poder, não precisa de igreja grande, não precisa de nada, gente. Não precisa só disso, só ser aprovado por Jesus como servo bom e fiel, mais nada. Esse é o objetivo, amém? E esse é o nosso lema. E Deus também nos ligou a Israel, gente, porque faz parte do projeto dele, especialmente para esse tempo. A nossa raiz está em Jerusalém e não em Roma. Por isso a gente celebra algumas festas bíblicas, a gente faz seminário trazendo ministrantes de Israel para nos ensinar muitas coisas, a gente faz caravanas para ir para Israel, né? Porque se você não vai lá também vai ser difícil, você não vai entender, não vai conhecer, né, todas as coisas. Estamos fazendo um documentário sobre o tempo profético da restauração de todas as coisas que fala de Israel, né? Isso aí logo, logo vai estar no YouTube, bem logo mesmo.
Estou trabalhando nesses dias nesse assunto. Agora Deus nos deu algumas ferramentas, ok? Para a gente poder, estou falando assim, quem somos nós na essência, ok. Isso aí é na nossa essência. E agora na prática? Quem somos nós então na prática? Nós temos aqui um corpo pastoral, tem 10 pastores, 11 pastoras na Atos de Justiça, então um time legal de 21 pessoas, né, no corpo pastoral. E aí nós temos vários ministérios. Nós temos ministérios que são ministérios do altar. Os ministérios do altar é o ministério da pregação da palavra, né, e cada ministério tem alguém, um pastor responsável, ou mais de um pastor, ou um casal de pastores responsáveis. Então, ministério de altar, eu sou responsável pelo ministério de altar, né, da palavra. E nós priorizamos o ensino da Bíblia, gente. Não tem nada mais importante, nada substitui a palavra, ok? Nada substitui a palavra. Nada substitui a palavra. A Bíblia é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os meus pés. Sem a Bíblia eu não vou em lugar nenhum, então você precisa conhecer a Bíblia, porque ela que nos santifica. Jesus falou assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se eu não conhecer a Bíblia, gente, eu vou ser enganado. Tem muita coisa que parece ser de Deus e não é de Deus, principalmente nesse tempo, porque os últimos dias são dias de apostasia. E apostasia dentro da igreja, dentro do Evangelho. Paulo fala assim que as pessoas iam acreditar em doutrina de demônio, que existiriam falsos mestres, falsos pregadores. Gente, está lotado. Tem um monte de doutrina aí que parece bíblica e não é. Doutrina demoníaca. Hipergraça, doutrina demoníaca. Teologia da prosperidade, doutrina demoníaca. Triunfalismo da igreja, doutrina demoníaca. Porque não são bíblicos. Não são bíblicos. Mas se você não conhecer a palavra, você vai se enganar com essas coisas porque elas parecem verdadeiras. Então nós não abrimos mão da verdade para agradar a multidão. Jesus não fez isso. As multidões foram embora porque não suportaram a verdade. E nós sabemos que a porta é estreita e o caminho é apertado. E nós não vamos sair disso para agradar pessoas. Então, assim, no Ministério da Palavra nós temos os cultos, congressos, seminários. Quarta-feira tem culto de libertação. Domingo de manhã nós temos a EPE, que é um... O que é a EPE? Não é uma EBD comum, né? Eu fiz parte de EBD na minha infância, juventude. A EPE é um discipulado bíblico profundo. A gente estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse do ponto de vista de reino. O que está acontecendo nas regiões celestiais? Deus fazendo seus projetos se cumprirem, Satanás tentando impedir, tentando estabelecer o império das trevas, e Deus avançando com o seu reino. Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra. Então a gente procura ler a Bíblia dentro desse parâmetro, desse prisma das coisas que estão sobre nós. A Bíblia é um livro só composto de 66 partes. Ela tem uma mensagem, nós precisamos entender a mensagem completa de reino que há nele. Nós temos no altar, Ministério de Louvor, Pastor Marcos. Pastor Marcos é o nosso pastor do Ministério de Louvor. Temos a equipe, o Tiago, o Luciano, o Alessandro. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou começar a chamar vocês para frente, tá? À medida que eu vou falando o nome das pessoas, vocês podem vir e vão se acomodando aqui. Essa cortina ela vai atrapalhar um pouquinho, porque tem bastante gente na liderança. Vem, pastor, vem para cá. Pessoal do louvor, vem para cá. Não vai, eu ontem tentei puxar, ela não foi. Ela não foi hoje. Tiago, Luciandro, os líderes, vou chamar só os líderes, porque se chamar toda a equipe não vai caber. Então, os líderes dos ministérios. Pastor Marcos, ele é líder, é pastor do Ministério do Louvor, daí tem o Tiago, o Luciandro, o Alessandro, o Calado, o Neto, o Bruno, a Evelyn e o João Pedro são líderes desse ministério. A Evelyn é do coro, do coral. Aí nós temos o ministério também que é do altar, que é de teatro, e dança. Cadê a Vânia? Vânia, vem para cá. Se tem pessoas que exercem a liderança dentro do ministério, pode vir também junto com a Vânia. Daí nós temos os ministérios de comunhão e ensino. Esses são ministérios, pessoas, vocês vão ter que se agrupando assim, tá? E aí daí nós temos, dá para colocar aquela pedaleira um pouquinho mais para trás também, porque nós vamos encher isso aqui, eu acho. Daí nós temos ministérios que são ministérios de comunhão e de ensino.
né? Nós temos os pequenos grupos. O propósito do pequeno grupo aqui não é fazer a igreja crescer, gente. Nós não temos meta, visão de crescimento. Entendemos que quem acrescenta a igreja é Deus. Na Bíblia fala assim, que é Deus quem acrescenta a igreja. A Bíblia diz que é Ele quem liga os membros no corpo. Então nós não temos projeto de crescimento. O projeto é de Deus. Nós só fazemos o que temos que fazer e Deus traz quem Ele quer. E Deus liga quem Ele quer. Nós não precisamos chamar ninguém. É Deus quem envia, né? Nós pregamos o Evangelho. E a palavra é quem vai atrair as pessoas. E Deus, através da ação do seu Espírito, é que vai ligar as pessoas no ministério, né? Convidar para culto, essas coisas é uma coisa. Você tentar chamar as pessoas de outros ministérios para serem membros, não é nosso propósito. Deus manda quem Ele quer. E Deus faz esse movimento. Deus me tirou da Igreja Batista e me pôs aqui. E era um mover de Deus, não foi eu que decidi e ninguém que me convenceu disso. Aí dentro desses... Do PG, a gente quer o quê? Edificação do corpo e comunhão. Porque às vezes você vem na igreja, é abençoado, gosta da igreja, mas você vai embora e não faz parte do corpo, não se inseriu no corpo. Então, através dos pequenos grupos é que você faz parte do corpo, você tem comunhão com o corpo, e o PG também vai trazer edificação, crescimento espiritual através das ministrações, da comunhão, da oração, da adoração que acontece lá. E o crescimento do pequeno grupo é uma coisa natural. Se ele for saudável, ele vai se desenvolver, vai crescer, vai multiplicar. Mas não temos meta, não temos objetivos em relação a essas coisas, né? Então nós temos aí, dentro dos ministérios de comunhão e de ensino, estão o Ministério da Família, pastor Augusto, pastora Margarete, líderes de PG, podem vindo também, o Henrique e Luciene, Cobes Assu, João Paulo e Claudete, o Reginaldo e Aval, Kim e Isabela, Gustavo e Larissa, Anselmo e Núbia, Alexandre e Alexandra, Oswaldo e Rose, Sidney e Quilma, Rodrigo e Catiene, Cássio e Zineia, Carlos e Alice, Moisés e Maria Antônia, Pedro e Alessandra. Fica aqui, os casais, fica para cá. Porque é um ministério grande, né, gente? Olha só. Esses são todos pastores, gente. Né? Por ofício, o pastor é aquele que cuida de ovelha. Então, os líderes de PG, eles cuidam do rebanho da igreja. E esses são líderes que cuidam dos casais, das famílias da igreja. Se você ainda não faz parte de nenhum pequeno grupo, está aqui, ó. Só que agora vocês vão ter que se ajuntar. Vamos fazer um bolinho agora. Todos os ministérios vão ter que fazer bolinho, tá bom? O Reginaldo é bom desse negócio de fazer bolinho. E bolão também. Faz um grupinho aí. Se ajuntem aí. Se você não está em nenhum PG, olha aqui, ó, quanta gente boa, né? Quantos grupos joias nós temos para você poder participar. Vai lá. Ah, mas o meu marido não está na igreja. Não tem problema, vai lá. Vai lá. Minha esposa não vem. Não, vai você. Vai chegar a hora que ela vem. Vai chegar a hora que seu marido vai vir. Né? Pode ter certeza disso. Eu já conheço, tenho experiência nesse assunto. Daí o Ministério de Família também tem os cursos da UDF. Né? Universidade da Família. Treinamento, capacitação, baseados em princípios. Coisa que a gente não precisa inventar, já existe, é bom. Né? Então os cursos da UDF são em todas as áreas, voltados principalmente para a preparação da família, para estruturar a família, segundo princípios da Palavra de Deus. Aí nós temos vários obreiros, professores, né? Pessoas que ajudam no ministério ensinando. Temos o Anderson e a Alice, podem vir, o Rui, a Cris, pastor Rui, pastor Cris, Ricardo e Evelyn, Alexandre e Alexandra, que já estão aqui, Kemp e Eliana, o Luiz Carlos e a Célia, o Bruno e a Débora, Juliano e Roberta, o João e a Cátia, a Poliana, a Andréia Zarate, a Neia, a Thalita, a Camila Nunes e a Kétia. Vem para cá, todos vocês, líderes de UDF. Vai juntando. Ó, junta mais aí, faz bolinho aí. Faz bolinho. Pode ficar na frente no outro aí, porque já vai ficar mesmo, não vai ter jeito. Nós temos o Ministério de Homens, já está ali o pastor Carlos. Vem mais para a ponta aqui, pastor. Vem saindo agora desse grupo aí, vem mais para cá. Pastor Carlos dizendo do Ministério de Homens, o Hernandes. Cadê o Hernandes? Cadê o Hernandes? Vem para cá, líder de homens, já fica ali junto com o pastor Carlos. O André também não está ali. No grupo de mulheres, né? Ministério de Mulheres, Ana Paula, vem para cá. Ana Paula é pastora do Ministério de Mulheres. Aí nós temos os pequenos grupos das mulheres, a Márcia, a Grazi, a Patrícia Saraiva, a Sirlene.
Venham para cá. Vão ficando junto da Ana Paula ali. A Laura, a Cris, a Val. A outra Cris, a Elisete, a Kátia Said, a Neia e a Alexandra. Fiquem aqui junto com a Ana Paula. Também no Ministério de Mulheres nós temos o culto de quinta-feira, que é o renovo, né, das mulheres. Então está a pastora Alice e a pastora Zaida. Vem aqui, pastora Zaida, já se ajunte ali. Os pequenos grupos de jovens. Jovens são o Jean e a Cássia. Cadê o Jean e a Cássia? Vem para cá. Jean e a Cássia e a Laurinha. Uai, por que vocês são mais queridos que os outros? Você acha que você é mais bonito, né, Jean? Ele se acha, gente. Verdade. Deixa ele achar, né? Deixa ele achar. É bom a gente se achar de vez em quando. Os pequenos grupos de líderes de pequenos grupos. Fernando e Esther, venham vindo. O Diego e a Ellen, o Simplício e a Roberta, a Pamela, a Aline, Albert, Sueli, Larissa, Camila, Dourado e a Cátia Teslenco, a Tanaísa e a Yara, a Cátia Molina e a Emanuele, o Bruno e a Bianca. Vem para cá, junta aí com os jovens. Vai formando o timinho aí. Também no Ministério Jovem tem o Optim, que é o Gesser. Os líderes são o Gesser e a Vanessa, se tiverem, vem para cá. Tem o projeto Agente, que é o Emanuel e a Laele, que são os líderes, venham para cá. Na intercessão, o Daniel e a Emily, venham para cá também. Vai juntando com os jovens ali. Os pastores dos ministérios vão ficando na frente, para a gente identificar os grupos. Aí, ó, o Augusto e a Margarete fiquem aqui na frente dos casais, né? A Ana Paula fica aqui na frente das mulheres, o Carlão dos homens, né? O UDF também é com o Augusto e com a Margarete, o Marcos na frente aqui do louvor, Jean e Cássia na frente dos jovens. E aí tem o Maju Kids, pastora Sabrina, vem para cá, pastora Sabrina. Daí temos aqui os líderes do ministério, tem bastante gente servindo no Kids, né? Nós temos aí mais de 150 crianças na igreja. E aí temos uma equipe legal também, aqui a Ju Portas, a Tatiane, a Andréia. Daí você me fala o nome aqui. Ana Laura, Areta, a Renata, o Gaudilei e a Ju, a Rebeca. Ok. A Mayra e a Lucimara, junto aqui com a pastora Sabrina. Daí o Tribos, que são juniores, pastor José Alberto e pastora Zaida são os líderes juniores. Aí, olha, daí a pastora Zaida já sai dali onde está, já vem ficar com o pastor José Alberto. E aí nós temos líderes dentro desse ministério, o Diego, a Ariane, o Leonardo, a Larissa, a Mariusa, o Gustavo, o Fred, a Patrícia, o Alfredo, a Rosi e a Marivânia. Vão ficando ali junto com o pastor José Alberto e a Zaida. Ministério dos Adolescentes, a tia Lu não está aí, mas vem cá, a Bibi, a Belinha, vem para cá, o Simplício já está ali, a Flaviana, que faz discipulado dos adolescentes, para cá. Fundamentos da Fé Cristã, o Alexandre já está em cima, né? Que faz parte do Ministério de Palavra. Integração, pastor Pedro e pastor Alessandra são os pastores do Ministério de Integração. Já estão aqui em cima, não? Já? Vai destacando aí do grupo. Pessoal da equipe a Flaviana e o Edinho, o Henrique e a Luciene, vem ficar aqui junto com o Pedro e com a Alessandra. Você viu, tem gente que está servindo mais de um ministério, já vai saindo de um, vai indo para o outro. Tem gente aí que, eu ouvi falar ontem, tem 73 ministérios. Bom, eu ouvi esse número ontem. Não sei se é verdade, acho que não tem tanto ministério na igreja, mas disseram, acho que foi só força de expressão. O Maju Esporte, o pastor Carlos, eu não notei se tem líder do vôlei, do futsal, do basquete, do badminton, né? Então vai ter líderes para cada uma das modalidades esportivas. Vôlei é segunda-feira à noite, futsal é terça-feira à noite, quinta-feira à noite vai ser o basquete, que está chegando a tabela essa semana, né? Também segunda-feira tem patins e skate aí. Badminton está tendo ainda também?
terça-feira tem badminton, né? Sábado também tem futebol de salão. Gente, aí nós estamos usando a quadra, né? Tem que usar mesmo, tem que ter comunhão. Aí nós temos, esses são ministérios de comunhão e ensino, gente. Mas nós temos outros ministérios, nós temos ministério de serviço, ministério de bastidores. Aí nós temos o corpo diaconal, que os pastores são o Carlos e Alice, os líderes são o Edivaldo, o Robert e a Alexandra, venham para cá, já se agrupem ali com o pastor Carlos. Temos ministério de libertação, vem para cá o pastor Luzineu, a pastora Janete, daí tem uma equipe grande junto com eles. Você tem o ministério do café da igreja? Então você chama, fala que tem para as pessoas quererem servir. Quem que tá? É o Moisés, né? Depois eu falo dele. Tem o ministério de intercessão, pastor José Alberto, pastora Zaida são líderes, já estão ali. O ministério de mídia é o Jean, já está ali. Agora começa a repetir, né? Daí tem a sonoplastia, o Tonhão, o Anderson. Anderson, você pode vir também, não? Você precisa ficar aí, não? Tem que ficar aí? Então fica em pé. Faz assim, ó. Esse cara bonitão lá aí, ó. Faz o som chegar bom aí para vocês. Daí no estúdio, né, nós temos um estúdio do ensaio, do louvor, que é o Alex, que é responsável. Tem o pessoal que é pessoal dos bastidores. A administração da igreja é a pastora Margarete. Cadê a Margarete? Sumiu. E nem está mais aí? A Margarete foi para o Enem e nem está mais aí. A pastora Margarete, ela é responsável pela parte administrativa da igreja e também do instituto, né, a parte de administração. Nós temos mais de 25 funcionários registrados, servindo na igreja e no Instituto Atos de Amor. E a pastora Margarete é responsável pela parte administrativa da igreja. Aí, isso são ministérios, né, de serviço, ministérios de bastidores. Agora, Deus nos deu um outro chamado, que é de a gente estender as mãos. Né? Nós temos aqui que colocar atos de justiça em prática. Então, são ministérios, né, de misericórdia. Deus nos deu isso. E aí nós criamos o Instituto Atos de Amor, que antes a gente fazia as obras sociais dentro da igreja. Daí começou a crescer, falamos, precisamos organizar, formamos o Instituto Atos de Amor, que tem personalidade jurídica própria, é utilidade pública municipal, estadual, tem SEBAS federal, certificação CMDCA, que é da infância, do antidrogas, do SAS, que é assistência social. Tem um monte de certificação, porque nós fazemos muitos trabalhos de excelência e de alto grau de complexidade na área de assistência social, como Casa Lar. Então, nós temos vários credenciamentos, certificações, né, dessa área pública para o nosso Instituto Atos de Amor. E a coordenação geral do Instituto é a Alice. Cadê a Alice? Está aí? Não está aí. A Alice não está aí, mas ela é coordenadora do Instituto. Daí, dentro do Instituto Atos de Amor, nós temos vários projetos. Um deles é o Socorre Vidas. O Moisés já está em cima, né? Moisés e Maria Helena, vem para cá. Agora você vai ter que vir para cá. Sai daí. Sai dela, povo meu. Aí no Mateus 25, né? Nós temos então a equipe aqui, ó. O Carlos e a Cris, o Rodolfo e a André, o Adalto e a Tânia, Liparote e a Raquel, o Anselmo e Núbia, Sander e Karen, Jéssica e Vanessa, a Luiz, o Rubens, o Dori, o Rogério e a Mercedes como líderes, fora todos os outros que estão servindo. Tem mais de 70 pessoas servindo. Esse exerce algum tipo de liderança. O que Mateus 25 faz? Faz comida, né, na nossa cozinha industrial, leva comida para morador de rua. Nós temos um ônibus, nós damos banho em morador de rua. Agora está quente, os moradores estão tomando bastante banho, né? Passa muito calor durante o dia, transpira bastante, daí chega lá, nós levamos banho, levamos comida, roupa, no inverno casaco, coberta, damos assistência para poder tornar a vida deles mais dignas um pouco. Temos o Mateus 25 bairros, que nós assistimos famílias carentes de bairros, de pessoas muito carentes, principalmente na área com crianças. Nós temos o Socorre Vidas, já está aqui o Rafael e a Giovânia, né? Cadê o Rafael e a Giovânia? Fica para cá, ó.
Rafael e Giovanni são os nossos líderes do Socorre Vidas. O Socorre Vidas dá assistência, principalmente a domésticos na fé, vários tipos de assistência, né? Cesta básica, eles é que cuidam desse negócio de cesta básica, alguém está com um problema disso, daquilo, né? Necessidade de levar para o centro de recuperação, eles é que pegam a pessoa, porque o Moisés vai lá, né? Arruma trabalho e passa para eles depois, fala, ó, se vira aí, né? Leva lá para o centro de recuperação. E todas as doações, gente, que chegam na igreja, tudo que é doado para trabalho de assistência social, primeiro vai para o Socorre Vidas. E o Socorre Vidas, ele abastece os outros projetos. Ele supre o Mateus 25, ele supre outros projetos sociais que nós temos, mas eles são os receptores de todo tipo de doação. Aquelas caixas que estão lá, roupa, mantimento, mobília, geladeira, fogão, o que chegar, né, eles aqui fazem a triagem, a organização e a distribuição desse negócio. Faz chegar na mão de quem precisa, né? Às vezes você não tem como levar, deixa que a gente vai atender, a gente vai suprir. Aí temos a Casa de Meninos, Atos de Amor, que pastor Plínio e pastora Cris, vem para cá. Pai, vocês também são bonitos igual o Gen e a Cássia, é isso? É? Quase igual eles, de beleza. Aí o Gen e a Cássia mais velhos. Nós temos uma casa lar, né? 10 meninos, nós cuidamos na Casa Lar, cuidado integral para 10 crianças, mas já passaram lá uns 30, é isso, Plínio? Mais de 30 já passaram por lá, hoje nós temos 10 meninos na casa, as crianças vêm com questões sociais, de abandono, violência, maus tratos, abuso, esse tipo de coisa que o judiciário manda para nosso cuidado, deixa na nossa responsabilidade. Muitas crianças dessas, nós trabalhamos a reintegração para a família, temos uma equipe técnica, né, com um assistente social, com um psicólogo, que acompanha a família da criança para tentar resolver o problema que tinha dentro de casa, que ocasionou com a retirada da criança do cuidado da família. Então nós trabalhamos para poder reintegrar essa criança à família. Nem todas as crianças podem ser reintegradas, porque às vezes a família não está estruturada para isso realmente, né? E às vezes nem tem a família. Então, crianças são colocadas à disposição para a adoção, mas nossos meninos já não são tão pequenos. Então, a adoção tardia é mais raro, é mais difícil, né? Então, nossos meninos hoje são meninos a partir de 9, 10 anos, né? E a adoção tardia é mais complicada um pouco. Então, Plínio e Cris são os que eles ficam no cuidado integral dessas crianças. E é um ministério lindo que Deus nos falou há uns tempos atrás. Aí, hoje é uma grande realidade, uma bênção. Nós temos lá no Paraguai, a Missão Paraguai, pastor Valdoir e Helena, venham para cá. Não, está 300 quilômetros, deixa eles lá, né? Estão lá no Paraguai. São os nossos missionários. Lá nós temos uma congregação, nós temos um trabalho com um público grande de crianças também, quase 200 crianças do bairro São Ramon, em torno do lixão, trabalho com o lixão, o pessoal do Mateus 25 dá apoio lá, eles vão sempre para lá também para dar apoio naquele projeto. Então, agora, ontem de manhã, todo sábado de manhã, eles reúnem um monte de criança lá, dão comida para as crianças, dão outros donativos para as crianças. Muito daquilo que chega aqui, nós fazemos sacolas e sacolas de roupa, de coisas de doação, né, que o Socorre Vida separa para atender o Paraguai. E levamos comida também no lixão. E lá nós temos uma casa-lar, assim como nós temos a casa-lar de meninos aqui, lá no Paraguai nós temos a casa-lar de meninas. E quem cuida da casa-lar de meninas lá é a Mirta. No dia 24 agora de outubro, nós vamos ter o nosso culto missionário e vão estar conosco... O que eu falei? A Ana Paula está prestando atenção, gente. Até no relógio ela fica prestando atenção. Mas dia 24... De novembro, nós vamos ter o nosso culto missionário. Então, as meninas do Paraguai vêm com o pastor Valdoir e a pastora Maria Helena de lá para cá. Dentro ainda do Instituto Atos de Amor, nós temos o Educa, agora a nossa escola, né? A escola Educa já está aqui, né? Já está todo mundo aqui da tá, né? Cadê a Janilda? Janilda está aí, não? Não. Então, a nossa escola que você já sabe, já falamos bastante, vamos encurtar aqui. Temos alguns projetos de futuro, gente. Porque Deus nos deu muitos projetos, e principalmente de 2008 a 2010 foi o tempo que Deus foi falando coisas que nós faríamos.
Deus não precisa falar 2 vezes, mas tem coisa que Deus falou 3, 4 vezes, sobre coisas que nós faríamos, né? Então, assim, para dizer isso, aquele que quando Deus fala uma coisa, para mim, se torna uma meta. Quando eu ouço Deus, eu decido uma coisa, vou obedecer. Deus falou, Deus tem razão. Eu não questiono, falo, nós vamos obedecer. E vamos metendo as caras, né? Vamos crendo e vamos metendo as caras. E dentre os muitos projetos, então aqui está, por exemplo, a Casa de Meninos. Deus falou lá atrás, hoje é uma realidade, né? O projeto com morador de rua, Deus tinha falado lá atrás, hoje é uma realidade. A escola, Deus falou lá em 2010, hoje já é uma realidade. Só que a escola vai ser, hoje é ensino infantil, mas Deus falou assim, é de berçário a seminário. Então ainda tem parte do projeto da escola que ainda vai se cumprir. Uma outra coisa que Deus falou, e essa ele falou 3 vezes, falou, a igreja sobre rodas. Nós vamos ter um caminhão, né, com estrutura de som, palco, iluminação, para poder levar o evangelho onde não tem igreja. A igreja vai onde não tem igreja, né? Vai nos bocas de fumo, nos pontos de prostituição, nas ruas, nas praças, nas avenidas, nos assentamentos, porque não tem igreja lá. Nós vamos levar a igreja, né? Já tem equipe aqui, não tem? Tem equipe para ministrar as igrejas. O povo que está aí, que não vai para um templo. Está quente aqui, né, gente? O que foi que aconteceu hoje, será, hein? Está tudo ligado lá atrás também? É que está quente lá fora, né, gente? Tem bastante sol lá fora, gente. Se aqui está quente, imagina lá. Se tiver ar desligado aí para trás, pode ligar, gente. Está tudo ligado? Sério? 23 graus? Não, é que aquele lá não tem luzinha mesmo, ele está ligado. O que aparece lá, a luzinha é a temperatura ambiente, gente. Não é o que está regulado para ser, não, tá? Nós estamos suando aqui também. Mas glória a Deus e aleluia. Pela igreja sobre rodas, nós vamos ter uma igreja sobre rodas. Só que tem alguns projetos assim que são muito caros, gente. A igreja sobre rodas é mais de 1 milhão, nós já fomos atrás para ver. Né? Fazer uma carreta com toda a estrutura que nós precisamos é mais de 1 milhão. Nós vamos ter um centro de recuperação. Deus já falou que a gente vai ter centro de recuperação. Nós já ganhamos a chácara. Não temos a estrutura ainda, mas vamos ter. Né? Esse custa menos de 1 milhão, bem menos. Né? Nós vamos ter trabalho com encarcerados, nas UNEIs, com os adolescentes infratores. Vamos ter. Vai começar logo. O pessoal do Mateus 25 já vai abraçar essa causa, logo, logo. Nós precisamos publicar os materiais, as coisas que Deus nos tem dado. Então, nós vamos ter publicações. Ainda não tem. E sabe de uma coisa? Cada vez que a gente fala sobre isso, o que a gente está fazendo, sobre as nossas atividades, tem coisa que hoje a gente fala, é projeto. Da próxima vez, talvez já seja realidade, já estejam aqui os líderes. Tem acontecido assim. O Educa, da última vez que eu falei sobre isso, Educa era um projeto. Hoje é uma realidade. Teve época que eu falei da casa e era um projeto. Hoje é uma realidade. Lá no Paraguai, tem coisas que antes era projeto. Hoje é realidade. Então, Deus vai nos dando à medida que a gente consegue avançar, crer, confiar, investir, se dedicar nisso. Tem que ter gente, tem que ter recurso. E todos nós somos chamados para servir. Amém? Todos somos chamados para servir. Tem muitas pessoas que servem, não estão aqui, isso aqui é equipe de liderança dos ministérios. Fora os outros que ainda não estão servindo nos ministérios, mas ainda não estão liderando um grupo dentro de um ministério. E sabe uma coisa? Eu já estou encerrando aqui, né, para a gente fazer um ato profético. Nem sempre é fácil, né, a gente... às vezes não é fácil a gente suportar atos de justiça, gente. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem muita gente que às vezes até se encanta, gosta de tudo aquilo que Deus está fazendo. É tudo milagre. Tudo que nós vivemos é milagre. Nós começamos com 8 pessoas, né, em 2008. E hoje a gente está fazendo um monte de coisa. Tudo pela graça de Deus. Não é porque a gente é bom, não. Mas às vezes não é fácil. E sabe, tem muita gente que às vezes vem, membra da igreja, fica um tempo, mas depois desiste. Desiste por quê? Porque às vezes assim... a porta está muito apertada, está muito estreita, o caminho está muito apertado. Eu quero dizer assim, não desista. Não desista. E pode ter certeza de uma coisa, a gente não vai alargar a porta e tornar o caminho folgado. Não vamos.
A proposta é a gente cada vez ficar mais apertado. É afunilamento, gente. Os últimos dias é assim, quem está sujo se suja mais, quem está limpo se limpe ainda mais. Então é afunilamento. Eu acredito o seguinte, Jesus ele era radical. Os profetas eram radicais. Os discípulos, os apóstolos eram radicais. Nós temos que ser radicais. Nós não temos que ser politicamente ou socialmente corretos, nós temos que ser biblicamente corretos. Então a Bíblia fala assim, quem mente não vai para o céu. Quem mente não vai para o céu. A Bíblia fala, quem tem vida sexual fora do casamento não vai para o céu. Quem tem vida sexual fora do casamento não vai para o céu. Está na Bíblia. E tem muitas outras coisas, né, que a gente vai ensinar assim, para que a pessoa deixe o pecado. Nós não vamos alisar pecado para a pessoa ficar confortável, se enganando, achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muita gente que está vivendo engano. Tem caminhos que os homens parecem ser bons, mas os caminhos deles são caminhos de morte. Nós não queremos que ninguém se condene. Então nós vamos pregar a palavra e ela não vai ser fácil muitas vezes de digerir. E por isso tem muita gente que desiste no meio do caminho. Jesus experimentou isso no ministério dele. Nós também experimentamos aqui. Então a gente se identifica. Mas eu quero dizer, não desista. Porque a gente está sabendo muito bem para onde a gente vai. Nós temos uma visão. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que nós queremos. E nós não vamos mudar essa direção. Eu falo assim, nem que minha mulher me abandone, eu não mudo a direção. Não vai me abandonar. Vocês são testemunhas, ok? Nós queremos que você vá além da salvação. Queremos que você tenha galardão. Queremos que você cumpra o seu propósito de existência. Nós cremos nisso. E queremos te ajudar a conquistar isso. E para isso, né, todos aqueles que chegam, primeiramente, às vezes chega gente muito preparada. Primeiro nós queremos servir as pessoas. Queremos que todo mundo dê fruto. Mas nosso propósito é servir. Nós queremos servir. E dar oportunidade para que as pessoas possam servir e cumprirem o seu propósito. Nós não queremos que ninguém seja voluntário. Eu não acredito em voluntariado no reino dos céus. Porque o voluntário faz o que quer quando pode. Jesus não chamou voluntários para o ministério dele. Jesus chamou discípulos. E os discípulos, eles têm característica de servos e de filhos. Amém? Jesus não chamou voluntário. Jesus chamou discípulos. E discípulo é servo. Primeiro Jesus fala assim, é servo. E depois é filho. São duas identidades que Jesus deu aos seus discípulos. Porque o servo não faz o que quer, o servo faz o que o Senhor manda. E o filho? O filho não trabalha para ele, o filho trabalha para as coisas do pai dele. Então nossa identidade no reino tem que ser de servo e de filho. Por isso nós queremos que você se envolva, que você sirva o reino, busque o reino em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E todos esses ministérios aqui estão abertos, gente. Todos os ministérios são abertos. O de libertação tem uma capacitação específica que precisa que a coisa intercessão e libertação é bem estreito, né? Se a porta é apertada, a porta é isso aí, né? E o caminho também é bem assim, então na intercessão e na libertação é mais ainda. Tem que ser. Tem que ser. Meu ministério de libertação. Tá bom, nós vamos ver, nós vamos te ajudar a se preparar para isso e vamos ver se é mesmo. Né? E a pastora Janete e o pastor Luiz Neves vão passar um rolo compressor. Para ver se vai dar certo. Esses ministérios estão abertos, eu quero dizer aqueles que estão agregando a atos de justiça. Não esperem ser chamados por eles. Vai se metendo, como diz o Luiz Hermínio, né, Deus gosta dos metidos. Deus gosta dos metidos, então você tem que meter. Acha o seu espaço, não tem porta fechada. É só encontrar o seu espaço e começar a servir. E nos ajude a cumprir o nosso propósito, o ministério que Deus nos chamou. Se Deus te colocou aqui, Deus tem plano na sua vida, então se envolva com o reino. Ok? Amém? Então eu queria chamar agora aqui todos aqueles irmãos que estão congregando conosco, que já são batizados por imersão, foram batizados em outro ministério, que já sentem que Deus os está ligando aqui, que esse é o desejo, já oraram. E uma coisa que a gente pede assim, antes de vir para cá, para atos de justiça, peça a bênção de onde veio.
A gente não pede carta, né? Mas assim, a bênção, nós acreditamos na palavra de bênção. Você tinha um líder, tinha um pastor lá, vem abençoado, né? Não vem debaixo de maldição. Se o seu líder lá era homem de Deus, ele abençoa. O homem de Deus não foi chamado para amaldiçoar, foi chamado para abençoar. Né? Quem amaldiçoa é o capeta. Né? Deus nos ensina a abençoar. Nós somos abençoadores. Quando alguém é chamado para ir para outro lugar, eu abençoo. Nunca vou amaldiçoar alguém que quer ir para outro lugar. Jamais. Eu tenho que abençoar. Mesmo que eu acho que a pessoa possa estar tomando uma decisão errada. Não vou amaldiçoar jamais. Então, se você estava congregando no lugar onde seu líder era realmente um homem de Deus, ele vai te abençoar. Então, eu quero chamar aqueles irmãos que estão frequentando atos de justiça. Cadê a bandeira, gente? Pega lá. Eu quero chamar os pastores vão descer aqui. Os pastores vão segurar a bandeira aqui. Esse sobe, tira. A pastora Sabrina está me lembrando aqui que as matrículas da escola estão abertas, gente. Venham conhecer a estrutura, venham conhecer, né, o funcionamento. Quem já está congregando há mais tempo, já é membro, mas não passou pelo ato profético que a gente faz com a bandeira, pode vir também. Né? Nós queremos orar por você, queremos te abençoar. Mesmo que você já esteja há mais tempo. Olhem para mim aqui um instante. Só um pouquinho. Tá. Olha, lá na saída, eu queria muito assim que vocês preenchessem a ficha cadastral, quem não tem. E nós temos nós nos comunicamos muito através de grupos de WhatsApp. Né? E nós temos um grupo que chama Informaju. Na verdade, são 4 grupos, né? Porque não cabe todo mundo, e 250 em cada grupo. Então, nós temos 4 grupos do Informaju, que são grupos silenciosos, que a gente manda informação e só os administradores postam. Então não tem bom dia, boa tarde, não tem nada. É só informação de coisas que estão acontecendo. E são poucas na semana. Dificilmente você vai ter, numa semana, todo dia você vai ter uma mensagem. Não vai ter. Porque são informações de coisas que estão sendo feitas. Então a gente quer pedir para você dar o seu nome também, para colocar na lista. Procura a pastora Alessandra, ela vai ter alguém lá junto com ela, anotando o nome e o telefone para te colocar no Informaju, cadastro. Né? Às vezes você já tem cadastro, mas não está no Informaju. Se você não está nos grupos do Informaju, peça para te inserir, né? Por favor. E também, se você já não tem cadastro ainda, você preenche a nossa ficha cadastral. Deixa eu dizer só mais uma última coisa antes de a gente orar. Gente, não desistam. Jesus vai voltar. E aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Fala do espírito de engano. Tem muita coisa que parece de Deus e não é de Deus. Infelizmente. Mas isso é profético. A Bíblia fala sobre isso. Que os últimos dias seriam difíceis. Dias de apostasia, dias de engano. Então por isso nós temos muito zelo para que nós não venhamos também a cair no engano. Porque todos estamos sujeitos. Eu estou sujeito ao engano, gente. O diabo já me enganou. Pessoas já me enganaram. Todos nós somos enganáveis. Todos nós. Mas nós precisamos ser muito sinceros diante de Deus e sacrificiais diante de Deus. Então nós precisamos ser perseverantes. Então assim, quando vem um desânimo, um abatimento, não desanime. Olha para frente. Como é que eu venço? Eu olho para frente. Eu sei que eu tenho uma eternidade me esperando. E eu vou viver por causa disso. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Existe uma eternidade.
E Jesus, ele tem promessa ao vencedor, ao que vencer. Quem desiste, quem para no meio do caminho, não herda. Então sejam valentes. Amém? Pai, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque eu sei que o Senhor tem propósito para as nossas vidas. E nós pedimos agora em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça, que a tua unção, que a tua proteção esteja, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, que nós os recebemos agora. Nós os recebemos em nome de Jesus. Nós os recebemos em nome de Jesus, Senhor. Dizemos, Senhor, eles fazem parte do corpo. Fazem parte do corpo, Senhor. Fazem parte do corpo. Fazem parte do corpo. Fazem parte do corpo. Nós recebemos, Senhor, na atos de justiça e pedimos a graça, a unção, a proteção, a cobertura que o Senhor tem colocado sobre esse ministério. Esteja sobre a vida deles para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, não buscamos reconhecimento, não buscamos nome para o ministério. Buscamos, Senhor, as tuas promessas, a tua glória, a tua unção, a tua graça. Sermos preparados como noivas para Jesus. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que naquele dia, no dia de nos encontrarmos com o Senhor na glória, no dia, Senhor, de estarmos nas bodas do Cordeiro, Senhor, eu quero ver cada um desses rostos, quero estar lá, e quero ver cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, ataviados com os atos de justiça dos santos, Senhor, vestidos de vestes puras, Senhor, se casando com Cristo Jesus. Essa é a nossa meta, sermos chamados servos bons e fiéis, e alcançarmos, Senhor Deus, as bodas do Cordeiro. Então, Senhor, que esteja sobre esse povo uma unção de noiva, unção de noiva, unção de noiva, unção de noiva, unção de servos, unção de servos, unção de filhos. Toda dor, toda enfermidade, toda maldição, nós amaldiçoamos o inferno e as trevas e abençoamos os filhos de Deus e anulamos, cancelamos as maldições, as enfermidades, todas as coisas más, arrancamos as setas, arrancamos os dardos e declaramos liberdade, declaramos liberdade, declaramos santidade, declaramos adoradores que adorem em espírito e em verdade, declaramos um povo de intimidade com o Senhor, relacionamento de intimidade, Senhor, nós estamos nos preparando e seremos noiva do Senhor naquele dia, para a glória de Jesus. Nós abençoamos os nossos irmãos e os recebemos como membros, como corpo desse ministério, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aleluia. Gente, vocês são muitíssimo bem-vindos. Muitíssimo bem-vindos. E nós queremos que todos vocês cumpram um propósito de existência, amém? Todos nós temos propósito na existência. Eu tenho um propósito para a minha existência, você tem um propósito para a sua existência. Então nós queremos que você cumpra o propósito, amém? Você não vai embora sem primeiro ganhar um abraço da nossa liderança. Nós queremos abraçar vocês e dizer, são muito bem-vindos, são queridos. E à noite voltem, tá? A noite vai ser diferente, Deus tem algo especial pra gente. Você fala, já fui na igreja hoje. Tá bom, vem mais tarde, vem às 18 horas, porque Deus tem algo muito especial pra gente no culto dessa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai na graça, na paz do Senhor Jesus.